Olá, ferrenhos, bem-vindo ao Damascast. Eu sou o Rafael Zatinski e estou aqui hoje com o Renato Diniz, que o Renato, ele é dev e também ele trabalhou bastante no SFL com essa parte de liderança e de ensinar liderança. Como que tu tá, Renato? E aí, Rafael, tudo bom? Muito prazer aí pelo convite. Tô bem, cara, tô bem. Feriadão chegando, estou de limpar chegando, então tô animado para as coisas. Semana tá boa. Perfeito, né? E Renato, aproveitando então, cara, a gente estava conversando bastante sobre essa questão de falar como que é uma liderança, como que funciona. O que que é um líder? Cara, boa pergunta. Já começou com a tijolada aí, né? Bom, eu gosto muito desse tema. Era o tema que eu mais trabalhava quando eu era coordenador estadual, regional da CFL. E eu cheguei a montar, né, fazer um estudo mais a fundo sobre isso, quando trabalhando em Radicais com liderança. E o primeiro problema, assim, grande problema de responder essa pergunta é que ela é carregada com várias ideias, né? As pessoas têm vários preconceitos sobre o que é um líder, sobre como funciona a liderança. Então é muito difícil você começar a falar de um assunto onde já parte de uma construção, assim, para as pessoas já terem uma ideia na cabeça. Antes de explicar essa pergunta, responder essa pergunta, eu gosto de falar o que não é liderança, o que não define um líder, sabe? As pessoas muitas vezes têm uma ideia granada na cabeça de que liderança é algo muito relacionado ao talento, que é algo que as pessoas nascem com. É um atributo, seja de personalidade, ou seja, um conjunto de atribuições físicas que a pessoa tem. E essa ideia, tá, de liderança como algo inato de um indivíduo, ela é bem antiga, tá? Se você imaginar desde a Grécia Antiga, assim, você pensa no semideus, né, Hércules, é filho de um deus com mortal, então já existe essa visão ilusória de pessoas que naturalmente nasceram para ser líderes, tá? E isso é um conceito até perigoso, porque ele foi de uma certa maneira concretizado, ele foi de uma certa maneira, tipo, engessado, mais ou menos no final do século XIX, por um historiador chamado Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, ele é considerado um dos maiores historiadores da história, e ele tem um livro, assim, bem famoso dele, que é On Heroes, Heroes Worship and the Heroic in History. Então, basicamente, um livro sobre grandes figuras históricas. E ele chega num consenso, a tese que ele montou foi que grandes indivíduos como Gandhi, Abraham Lincoln, Joana d'Arc, enfim, toda essa galera, eles nasceram para liderar, eles nasceram para ser líderes. Que a posição final que eles chegaram era algo até meio óbvio, dado todo o processo de formação deles. E daí, qual um outro ponto que ele traz a partir disso, uma implicação. E essa aí, para nós liberais, eu acho que é muito interessante. Ele fala assim: poxa, então significa que se alguns indivíduos nasceram para liderar, então a população não pode ficar na frente dessa galera, né? O povo, os peasants, não devem ficar na frente desse pessoal, tem que só deixar ele liderar. E basicamente, ele muito abrangentemente, muito assim falado, é que as teses que ele desenvolveu serviram de insumo para as teorias fascistas do século XX. Inclusive, como um ponto assim de curiosidade, Hitler tinha esse livro dele de cabeceira. E ele pediu para Goebbels ler um trechinho quando ele ia se suicidar um pouquinho antes. Ele falou assim: Ó, Goebbels, dá uma lida nesse livro para mim, para me acalmar e tal. Era o livro favorito dele, esse livro de Thomas Carlyle. Então a gente consegue fazer um relacionamento direto entre essas teorias de liderança primitivas, né, as primeiras que foram feitas baseando-se que existiam indivíduos naturalmente líderes e outros não, como precursoras das ideologias fascistas do século XX. E faz muito sentido, porque se você considerar que existem pessoas que naturalmente nasceram para liderar outras pessoas, que naturalmente nasceram para estar acima de outras pessoas, você está basicamente, digamos assim, possibilitando uma teoria de casta, mas é uma teoria de, pô, certos indivíduos nasceram para liderar, estar acima das pessoas, algumas pessoas nasceram, ou parte da sociedade nasceram para servir outras. Então, os altos burocratas, eles estão lá porque eles deveriam estar lá, porque eles são nossos líderes, a gente tem que simplesmente obedecer a eles, sabe? E que o progresso só avança, né, só rola progresso na sociedade a partir desses grandes líderes, esses grandes homens. E daí? Curiosamente também Thomas Carlyle odiava, não, perdão, ele odiava Aham. justamente quem? Stuart Mill, Adam Smith, essa galera que dizia assim: "Poxa, o progresso da sociedade vem, sabe, das pequenas pessoas e das trocas livres", ele odiava, ele dizia: "Não, esses caras estão tudo errado". Então era uma rixa pessoal que ele tinha. Mas vem um questionamento, por exemplo, se a pessoa nasceu para ser líder ali de acordo com a ideia da pessoa, não existe lideranças também que não vieram ali de massas em geral? Porque que nem os peasants, assim, né, da ideia. Tem pessoas que surgiram com papel, né, com essa questão, essa característica de liderança. É lógico, como psicólogo eu vou falar que não, mas surgindo da ideia ali, pensando do raciocínio desse mesmo cara,
Não existe pessoas que surgiram de castas menores ali, de classes sociais mais populares e que também têm esse papel de liderança? Com certeza. E inclusive é por isso que uma das razões que a teoria dele é, por natureza, falha, né. Ele é um historiador, então ele não era um cientista, ele não era um pesquisador, social da psicologia, né. Inclusive uma das coisas interessantes é que essa teoria dele, ela é apelidada de teoria do grande homem, porque ele dizia que somente homens podem ser grandes líderes, somente homens é que chegam a protagonizar esses grandes momentos históricos. E a gente sabe que não, existem também mulheres, até historicamente Joana d'Arc, teve mulheres importantes que conseguiram produzir eventos históricos, sabe, influenciar políticas e guerras. Então a gente sabe que isso aí não faz muito sentido, assim, hoje em dia. Mas por que eu gosto de falar isso? Porque a ideia por trás de ver liderança como algo inato, de uma certa maneira, ainda existe. É óbvio que se eu falar assim, hoje em dia: "Galera, tem gente que nasceu para ser líder", as pessoas não vão compreender que não faz muito sentido. Porém, se você vai numa classe de faculdade, se vai num colégio, vai até num emprego normal, você vai ver pessoas que falam assim: "Eu não nasci para ser líder", sabe? "Ah, eu não tenho jeito, eu sou incapaz de tornar uma liderança". Como se existisse um fator genérico ou como se existisse alguma coisa divina ali que explicasse isso, sabe? E Uhum. aí, a tradução mais moderna dessa visão de liderança, ela começou na primeira metade do século XX. Então, foi onde, digamos assim, o estudo mais acadêmico, de fato, sobre liderança, ele começou a ser feito. Isso aí é um outro ponto importante. E até hoje as pessoas veem liderança como algo meio esotérico, assim, né? Como, liderança. Muitos dos livros populares de liderança são livros jornalísticos. Sendo que existe uma teoria acadêmica de liderança. Assim como tem a teoria acadêmica de psicologia, existem também estudos e um avanço da teoria de liderança acadêmica através do século XX até a modernidade. Isso é só um ponto importante. Eu vou citar mais para frente sobre isso. E aí, no início do século XX ali, sei lá, décadas de 30 e 40, 20, 30 e 40, vários estudos foram feitos para tentar identificar, tá, beleza, partindo desse pressuposto que a liderança é algo inato, o que que é? Quais são as características que definem a liderança? Então, fizeram vários tipos de pesquisa, em vários tipos de formatos diferentes. Então, por exemplo, eles botavam pessoas numa sala, botavam dinâmica de grupo. E aí, sabe? Vê aí quem vai surgir com uma liderança espontânea, e aí a gente vai fazer um profile, né? A gente vai pegar o perfil dessa pessoa. Tipo, essa pessoa é alta, baixa, gorda, magra, extrovertida, introvertida, homem, mulher. Então, assim, várias e várias e várias dezenas de pesquisas foram feitas. Então, alguns diziam que a altura era diretamente proporcional à liderança, outras diziam que era peso, gênero, extroversão, introversão, enfim, um escopo muito grande, sabe? De parâmetros que foram investigados. E beleza, é essa zona. Aí teve um cara chamado Rolf Stogdill. Rolf Stogdill é um pesquisador que é tipo, sei lá, o Isaac Newton dos estudos da liderança, que ele falou assim: "Pô, vou fazer uma meta-análise dessas pesquisas". Então meta-análise, a gente viu na pandemia um pouco disso, né, existia a meta-análise era a pesquisa das pesquisas. Então: "Pô, essas vacinas estão funcionando, não estão fazendo, vamos fazer uma meta-análise, a pesquisa das pesquisas". E esse cara pegou mais de 200 periódicos da época, dessas pesquisas de liderança, e vamos ver o que é que essa galera, será que tem um consenso? E ele percebeu que não tinha consenso. Ele falou: "Ó, analisei tudinho aqui, tem, sei lá, 11 pesquisas que avaliam a altura. 6 dizem que a altura é diretamente proporcional, 4 dizem que não é e uma não diz nada. Peso, 2 diz que sim, 2 diz que não e 3 não achou dado. Extroversão". Ele começou a fazer um análise e no final de tudo ele falou: "Galera, vocês estão tudo de brincadeira comigo, velho. Nada do que vocês dizem aponta para um consenso científico de nenhum parâmetro". E aí, ele falou: "Então é o seguinte, na verdade a gente pode analisar a liderança como um conceito comportamental. A liderança não é sobre relativa a um atributo que você tem, mas sobre um comportamento ou um conjunto de comportamentos que você executa". E isso estava muito próximo dos avanços da psicologia, que também foi nessa época ali, década de 40 e 50, com Skinner, as teorias comportamentais de psicologia. Então, obviamente, se alimentaram aí junto disso aí. Então, basicamente, com o Rolf Stogdill é que começou um novo campo de estudo da liderança, onde os comportamentos eles passaram a ser, digamos assim, o padrão ouro de análise. Então, a gente buscou e começou a investigar quais eram os comportamentos de liderança e não algo que o indivíduo tinha. E, pô, para pensar, se liderança fosse uma parada física, uma parada, um atributo ou genética, não faria sentido ter treinamentos de liderança, cursos de liderança, já que é algo que o indivíduo tem ou não tem, né? Então, sendo comportamento, a gente pode ensinar as pessoas, a gente pode apresentar os comportamentos ideais e, digamos assim, praticá-los.
Então isso foi uma grande, assim, esse foi o principal, sabe, o evento disruptivo na liderança, no estudo da liderança, na academia da liderança nos últimos 100 anos. E é Sim, muito doido. Não, foi não, fala, fala. é, é, é que eu percebo também, porque, cara, se for pegar eu lá no passado, vamos lá, eu, Rafael, assim, vendo meu desenvolvimento enquanto pessoa, eu nunca imaginaria que estaria num cargo de gestor de um podcast para início de conversa. Ou que eu teria minha própria empresa, assim, que nem eu tenho hoje em dia, que sou eu a empresa ali de psicólogo, né? Porque, Uhum. na boa, até o início da faculdade eu não tinha a mínima característica de um líder, assim, né? Como que a pessoa imagina, né? De tomar essas iniciativas e por aí vai. E hoje em dia eu tô nessa função, né? De um trabalho ali que é voluntário e outro trabalho que é de empresa. E eu percebo que, tá, se geneticamente isso fosse verdade, de que, tu tem que nascer um líder ali para conseguir estar liderando de fato um grupo, teoricamente eu nunca poderia ser um líder, né? Mas tô aqui, né? Mas eu acho só engraçado isso daí, né? Mas é muito doido, Rafa, como até hoje a gente encontra essas ideias, sabe. Você, pô, abre uma revista Época da Vida, uma Veja Negócios, vai ter lá, tipo, 10 características que você tem que ter para ser um líder do século XXI, sabe. Criatividade, inovação, não sei o que lá. Pô, isso é uma coisa tão, sabe, engenhada ainda na nossa sociedade, que, assim, é assustador, chega a ser assustador para mim às vezes, sabe. E nessa brincadeira em si que você estava falando, né, de, o que os jornais colocam lá de 10 coisas para o século XXI. Que daí eu te pergunto em si, quais são as características principais de um líder? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, certo? Aham. Eu tenho a resposta, mas assim, eu não quero enrolar, mas eu sinto a necessidade de falar coisas antes até que eu consiga responder a pergunta. Inclusive, eu não respondi a sua primeira pergunta ainda, que foi o que é um líder, né? E eu vou chegar lá. Eu prometo que eu vou chegar lá. Você me cobra se eu não chegar lá. Que é o seguinte, partindo dessa análise, então a gente chegou nesse momento, né, que a liderança seria um conjunto de características comportamentais. Mas isso foi década de 40 e 50, tá? E daí, pô, existiram 3 escolas de 2 escolas de um estudo ali nessa época dessas escolas comportamentais, que foram as escolas de Ohio, as escolas de Michigan, que foram estudos, né, um conjunto de pesquisadores de Michigan, um conjunto de pesquisadores de Ohio, e tiveram também os estudos de Blake e Milton. Então, basicamente, esses 3 grupos, em momentos diferentes, em lugares diferentes, eles se aprofundaram bastante nessa escola comportamental aí de estudo. E eles fizeram vários avanços, eles catalogaram principais comportamentos que um líder poderia ter para exibir liderança e tudo mais. E aí eu vou dar um salto no tempo para contar o seguinte, que hoje em dia a gente voltou a aceitar que características individuais, elas afetam na liderança, elas são indicadores de liderança. Aí você fala: "Ué, quer dizer que no início a gente tratou que não importava, e voltou? Quem que estava errado? Será que a galera das escolas de comportamental estava errado?" E a questão é o seguinte, a gente foi, de uma certa maneira, a gente fez a volta completa, mas incorporando mais fatores. Então, os fatores comportamentais, eles surgiram ali na década de 40 e 50, e até 1970, que surgiu um cara chamado John McGregor Burns, que é outro pesquisador também da área de liderança. Ele lançou um seminário chamado Liderança, só, Leadership. Que ele avaliava vários tipos de liderança, de líderes, tá ligado? Daquela época, século XX. E ele chegou a um conceito de liderança chamado liderança transformacional. A liderança transformacional, era um conceito que ela se importava com as questões comportamentais, mas ela também buscava entender quais eram os traços de personalidade dos indivíduos, como isso afetava. Então existia a liderança transformacional e a liderança transacional. Então, a liderança transacional era aquela que era uma transação. Eu peço para você fazer uma coisa e você vai fazer isso em troca de um salário, você vai fazer isso em troca de algum favor, enfim, é uma transação. E a transformacional é aquela liderança que transforma o seguidor. E esse é o ponto, né, a gente começou a abrir os estudos de liderança, aí vieram as teorias de LMX, que é Leader Member Exchange, que faz avaliações das interações de líder e liderado, e daí também começaram a se ter várias pesquisas com relação aos liderados em si, então assim, como é que o liderado interfere na liderança? A liderança deixou de ser visto que um conceito unilateral, que é eu aplico em alguém, eu como líder aplico em um voluntário, e passou a ser vista como algo recíproco. Então o liderado também transforma o líder, né. A minha liderança com alguém vai ser diferente da minha liderança com outrem. E o ponto é, o agregado de todas essas pesquisas, a gente tem hoje um conhecimento coletivo de liderança que é o seguinte: a liderança é uma função multifatorial. Então ela tem 3 parâmetros principais: o líder,
o liderado e a situação. Então, um exemplo muito simples. Rafael é um professor. Ele está dando aula lá, massa. Ele pode ser um bom professor de universidade, onde ele consegue dar aula, bem centrado, e os alunos estão prestando atenção, e os alunos gostam dele, ele ensina bem. Mas se colocar o mesmo Rafael para dar uma aula num ensino médio, ele não vai conseguir prender a atenção dos alunos. Os alunos vão ficar divergindo, vão ficar no celular, e vira uma zona, e o Rafael torna-se um mau professor. Então a gente entende que, na pedagogia, você pode ser um bom professor para um determinado nicho, mas não necessariamente um bom professor para um outro determinado nicho, mesmo se você der o mesmo assunto. Então, quem você vai ministrar o conteúdo importa na sua capacidade de ser um bom professor, certo? A mesma coisa com liderança. Um professor de, sei lá, esqui para adultos, ele pode ser muito ruim como um professor de esqui para crianças. Né? Ele não consegue prender os alunos, ensinar, ele não tem a paciência devida, por exemplo, ele não tem o método devido. Então, a liderança ela é muito refém também do tipo de pessoa que você está liderando, que é uma coisa que é muitas vezes esquecida. É por isso que a gente pode ter, por exemplo, pessoas que são péssimos líderes voluntários, mas eles são bons chefes. Porque ele não sabe muito bem quais são os mecanismos de engajamento de um voluntário, que é um público diferente, mas ele sabe muito bem como lidar no ambiente profissional corporativo, por exemplo. Ele pode ser um grande líder de executivos, que tem uma mentalidade, mas um péssimo líder de peões numa obra, por exemplo, de engenharia civil, que é uma mentalidade diferente, é um jeito de lidar diferente. Então, os voluntários ou os liderados importam. E, finalmente, né, a situação. A situação também importa. Eu gosto de trazer sempre um exemplo muito clássico para nós liberais, que é o de Winston Churchill. Então, Winston Churchill, ele é, ovacionado, todo mundo paga pau, né? Pô, Winston Churchill, líder, pau, massa, legal. Sabe, não é tão secreto isso, que o Winston Churchill, ele foi um general que ele cometeu alguns erros estratégicos em algumas batalhas, que causou a morte de dezenas de milhares de soldados. Então, na verdade, ele não era visto como um bom general na época, antes de assumir o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele era visto como um mau general, um cara que era um mau líder. E uma das razões dele ter virado primeiro-ministro naquele momento na Inglaterra foi justamente porque a oposição estava no controle. Chamberlain, que era o primeiro-ministro na época, ele estava para cair, né, porque ele não estava lidando muito bem, toda aquela questão de ter sido passado a perna por Hitler e tal. E a galera falou, ó, o Partido dos Trabalhadores lá, né, o Labour Party, falou assim, ó, vamos fazer com que eles coloquem um péssimo cara, que seria o Winston Churchill. Esse cara vai dar ruim, ele vai ser expulso e a gente coloca o nosso ministro lá. Então, assim, por isso que o Winston Churchill entrou, porque ele tinha uma péssima reputação de liderança, ele era um mau líder. E aí, quando ele entrou, a gente, né, fez história, salvou o Reino Unido, salvou os aliados aí, Hitler e tudo mais. Mas qual o contexto? Ele era um general de guerra. Então, assim, para o momento, para a situação ao qual ele foi incumbido, que era lidar uma guerra com Hitler, foi certo, foi um tiro certeiro, porque ele era um general de guerra, ele era bruto, ele não confiava em ninguém, Rafael, ele desconfiava de todo mundo. Então, como é que um líder vai gerir? Como é que um líder de uma democracia pacífica, em paz, vai gerir? Não consegue. Prova disso foi que ele não durou um ano depois da guerra como primeiro-ministro. Você imagina que um cara que ganhou a guerra ia sair, né? Ia ficar mais, sei lá, passar uns anos aí, né, como liderando a Grã-Bretanha. Mas não. Por quê? Que terminou sendo guerra, ele já queria entrar na guerra com a União Soviética. Ele fala, não, tem que começar a guerra e tal. Aí a galera dizia, bicho, acabamos de Aham. sair da Segunda Guerra, eu quero paz, bicho. E aí, tipo, pra você ver, o perfil de liderança dele não dava match com a nova situação do pós-guerra. Então, a liderança é um conceito que uma pessoa pode ser um bom líder, mas em determinada situação, para um determinado conjunto de pessoas. Mas ela pode ser a mesma pessoa em outro contexto ser um péssimo líder. Então, muito difícil você avaliar, assim, tipo, o que é que faz um bom líder universalmente falando, sabe? Sim. E eu acho muito interessante, principalmente esse ponto que você trouxe do Winston, porque, por exemplo, ele foi general durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Eu acho que foi. Que a Eu Primeira não tenho Guerra pleno. Mundial em si, ela já é caótica em si, como que funciona a liderança. Que quando o pessoal ainda estava se adaptando ali ao processo de como fazer e coordenar com as novas tecnologias que chegaram ali na Primeira Guerra Mundial, muitos líderes em si, teoricamente, né, generais e altas patentes, falharam no comando. Ou seja, Uhum. resultaram muitas mortes, até porque as pessoas não sabiam como comandar. Tinha ainda as ideias de no começo da Primeira Guerra Mundial, principalmente, tinha as ideias ali de liderança e de conseguir, cuidar ali dos soldados de uma guerra napoleônica. Uhum. E daí quando chegou ali na Primeira Guerra Mundial, que começou a ter artilharia, trincheira,
E inovação atrás de inovação foi aonde que teve muita fatalidade, principalmente por conta que as pessoas não sabiam como lidar com isso. Não sabiam que o próprio soldado, até de certa maneira, eu falo isso porque eu gostei de estudar, né? Tanto Primeira quanto Segunda Guerra Mundial. Hum. E o grande problema em si da Primeira Guerra Mundial é de que as pessoas elas não conseguiam ter a capacidade de entender que o soldado ele tinha que agir como um indivíduo até, muitas vezes. Não adianta Uhum. ele seguir que nem imagina assim, vamos colocar assim, a independência dos Estados Unidos, aonde que as pessoas se enfileiravam ali para recarregar a arma, atirar, esperar os outros atirarem, uma cambada de pessoas morrerem, daí depois vem o pessoal de trás e tudo mais, sabe? Como que era aquela guerra lá que a pessoa tinha que carregar o mosquete. Então, as pessoas no começo da Primeira Guerra Mundial seguiam até esse padrão, que era horroroso. Você fazia o pessoal andar em pelotão em lugares aonde que era, por exemplo, uma ponte. E a ponte é o pior local onde que você pode fazer um pelotão, tá caminhando tudo juntinho, tudo bonitinho no meio de uma guerra. Tem até documentários maravilhosos, inclusive, né? Que é o Our World War. Esse é maravilhoso, que ele pega a guerra em 3 cenários, inclusive, né? Pega no 1914, 1916 e 1918. Hum. Fantástico. E o 1914 mostra o quão catastrófico era, principalmente, a relação de organização dos soldados. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, Instituto Damas de Ferro. Tu fala principalmente da relação do Winston Churchill, né? Também tem até outros generais que, principalmente os franceses, logo no início da Segunda Guerra Mundial, que foram péssimos, inclusive, que eles não sabiam como comandar, não sabiam como lidar, não sabiam como fazer a defesa. Por quê? Existia a linha de Maginot, né? E a linha de Maginot era um fortificado ali maravilhoso, um fortificado que era impossível da Alemanha conseguir invadir. Mas não esperavam que a Alemanha ela iria invadir a França pela parte da floresta ali da Bélgica. Bélgica e Luxemburgo, né? Hum. E foi aonde que eles não souberam como lidar e tudo mais, e a França perdeu em semanas. E os líderes não sabiam como fazer. Até teve um grande general na Primeira Guerra Mundial, que é o Philippe Pétain, se não me engano, que ele Hum. foi ali um salvador da pátria francês na época. Porém, ele enterrou sua carreira quando Hitler ele ocupou a França, né? Que ele acabou se Hum. aliando com Hitler para tentar manter ali o governo francês ainda, que era Vic France, não sei o nome em português. Cara, é curioso como que os líderes em si, que, como você mesmo disse, né, a situação acaba mudando totalmente o cenário. Que daí agora eu tô fazendo a conexão com o que você tinha falado. Que o Felipe Pétain, por exemplo, ele era um grande marechal de campo, se não me engano, lá na Primeira Guerra Mundial, e quando chegou na ocupação nazista na França, ele conseguiu enterrar sua carreira porque ele começou a assumir a liderança de lá. Hum. Não sei se tu já ouviu falar desse cara. Não, nesse cara, eu não sou tão assim da história militar, eu não confesso que eu não sou muito proficiente, não, assim. Cara, eu peguei pra estudar esse negócio aí de uma maneira ferrada. Mas, inclusive, como que tu vê essas decisões, muitas vezes até que são de início contraditórias, porque a liderança ela tem essa visão mais a longo prazo, certo? Ela não Uhum. consegue estar pensando em pequenas jogadas micro, certo? Só que daí muitas dessas decisões a longo prazo, inicialmente, inclusive, elas podem parecer ruins, né? Uhum. Então, isso entra um pouco em outro tema que eu gosto muito, que é a estratégia. Estratégia é uma bronca, porque Sim. é uma palavra ilusória, que o que é que significa estratégia, né? Estratégia pode significar 1000 coisas. E o maior problema que eu já entendi disso é que muitas vezes as pessoas têm uma visão de estratégia ou de uma boa estratégia com aqueles Uhum. filmes ou aqueles seriados que mostram 2 caras, 2 protagonistas, assim, tipo, um tentando passar a perna no outro. Sei lá, um que me vem à cabeça agora é Billions. Então, assim, tem lá o Axel, que é o protagonista, que ele tá, digamos assim, enfrentando um procurador, aí o procurador fica montando várias armadilhas para pegar ele, né, no negócio dele, fraudando, e ele fica evitando, criando várias contra-estratégias. Como se fosse uma partida de xadrez, sabe. Uhum. E no mundo real,
O primeiro problema disso é, primeiro, que no mundo real as batalhas em geral não são X1, né, não é um jogo que tem uma vitória muito clara, sabe, não é um jogo de tiro curto. A maioria dos jogos da vida real são jogos infinitos. Então tem uma nomenclatura chamada jogos infinitos e jogos finitos. O que é um jogo finito? Ele tem um final claro, né, ele acaba, e ele tem regras claras do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Um jogo de xadrez é um jogo finito, né, e os 2 competidores, eles concordam quais são os regulamentos e quais são as condições de vitória. Então, por exemplo, uma eleição para presidente, ele é um jogo finito. Existe regras do que você pode fazer e não pode fazer. Existe uma zona cinzenta ali, mas assim, existem minimamente regras. Existe uma condição de vitória muito clara, que é ter 50% mais um dos votos, e ambas as partes concordam quando alguém ganha, né. Além de que também, em geral, você sabe quem são os competidores, né, que estão disputando. Isso são as características de um jogo finito. Um jogo infinito, veja só, ele não tem condição de vitória clara, ele não tem vitória clara, o jogo nunca acaba, porque o jogo é infinito. Você não sabe quem são os participantes e as regras mudam o tempo inteiro. Inclusive, parte de uma boa, digamos assim, de você avançar nesse tipo de jogo é você mudar as regras do jogo, né, em seu Uhum. favor, obviamente. Então a gente pode fazer uma formulação aqui como, por exemplo, o jogo dos negócios é um jogo infinito. Qual empresa ganhou o jogo dos negócios? Tipo, a Apple já foi a empresa mais rica do mundo, certo? A com maior valor. Ela ganhou o jogo dos negócios? Ela já perdeu o valor. Eu acho que agora já é a segunda, já é a terceira, já está atrás da Microsoft e da Nvidia. Então, assim, não existe o conceito de ganhar um jogo de negócios. Como é que você ganha um jogo de negócios? Quem são as regras? A empresa que tem mais market share ou a empresa que tem mais faturamento, ou a empresa que é mais conhecida pelas pessoas, tipo, concordo comigo que não existe o consenso. Quem são os competidores, né? O ChatGPT entrou aí e tá quebrando perna do Google. Há 5 anos atrás não existia ChatGPT. Então o Google tava lá liderando, do nada veio um cara, e na verdade essa empresa já existia já tinha alguns anos. Então, quando a gente pensa em estratégia, a maioria das pessoas tem essa visão, como eu falei, de jogos finitos, de ganhar, perder, de encontrar ganhar de tal adversário, mas a maioria dos jogos, os jogos mais importantes, eu diria, da vida, são jogos infinitos. E aí isso quebra a perna de muita gente que acha que sabe de estratégia. Eu vejo muita gente que fala assim: "Ah, eu jogo xadrez, sou muito bom de xadrez, logo eu sou um bom estrategista". E esse já é o primeiro problema, já começa por aí, né, essa questão dos jogos finitos e infinitos. Então você ser bom em jogos finitos não quer dizer absolutamente nada você ser bom em jogos infinitos. E o segundo problema é que, na prática, a execução tem um papel muito importante. Então, eu não sou muito expert em história militar, como eu te falei, mas tem Uhum. uma história, eu acho que da Batalha de Waterloo, que a galera fala que foi, tipo, uma das razões, tá ligado, eu acho que foi Napoleão perdeu essa batalha inclusive, pra Inglaterra, não foi? Foi uma das Pronto. consequências que fez o Napoleão É. perder. Uma das coisas que ele perdeu foi que ele tinha levado lá sua carreata de canhão, mas um dia antes tinha chovido muito, o terreno estava empoçado, e aí a bala do canhão só bateu na água e caía no chão É. enlamaçado. Então foi condições, digamos assim, práticas, mas a teoria, se tivessem condições perfeitas na CNPT, ele tinha ganhado, depois de ter ganhado, ou pelo menos aquela estratégia ele teria funcionado. Por que eu estou falando isso? Jogos como xadrez, por exemplo, eles não têm espaço para falha de execução. Mover o cavalo para o L3, o cavalo sempre vai para o L3. Não tem como o cavalo tropeçar no meio do caminho, né? Não tem, Sim. né? Uhum. Então, não existe espaço para falta de eficácia de execução. Na vida real, é o contrário. Um CEO dá uma ordem a nível executivo para uma empresa de 10 mil funcionários, o tanto de coisa que pode acontecer ao longo do caminho. Você está falando a ordem para um subordinado, o subordinado brigou com a mulher, levou uma gaia, ele não está prestando atenção, ele entendeu errado, sabe? Então, a infinidade de coisas que podem dar errado ao longo do caminho me fazem ter muito mais uma crença de que a execução torna-se muito mais importante, muito mais pivotal no sucesso de uma estratégia do que a própria estratégia em si. Você precisa de um direcionamento, a grosso modo, uma visão, muito mais do que uma estratégia detalhada, mas a execução é muito mais importante. Então, esses 2 pontos que eu te falei, assim, tanto a questão de compreender quais são os jogos que a gente está jogando, se são jogos finitos ou infinitos, quanto essa questão de execução, fazem com que toda essa ideia de que um líder vai dar uma estratégia e vai tecer uma visão para as pessoas, muito menos importante do que na prática, sabe. Coisas mais importantes são os processos que ele vai instituir, e eu falo isso, eu estou dando muito exemplo de empresa, mas isso vale para pequenos grupos liberais também, tá. A gente tem uma visão também de política. Política é o quê? Um jogo finito ou infinito? É um jogo infinito, né. Então, há muita gente tem uma visão de estratégias, até de grupos de estudo mesmo, de: "Pô, a gente precisa ganhar, a gente precisa fazer isso acontecer, a gente sair bem". Mas sair bem sob quais critérios, sabe? O que é que significa ganhar a política local?
Então são vários os contextos que eu reflito, assim, que me levam a ser um pouco mais cínico com toda essa questão de grandes líderes que impõem grandes estratégias, sabe, e elas que deram certo. Muitas vezes não foi necessariamente estratégia, sabe. Sobre essa questão da Apple, inclusive, a Apple não foi nem a que inventou o touch, né? Quem inventou o touch foi a própria Motorola, que a Motorola também tinha inventado o celular a primeira vez, mas mesmo assim, né, a inovação não fez com que ela tivesse sucesso. Até porque não adianta nada você ter a inovação se não tá no timing correto, né? Uhum. E justamente, quando inventaram o touch, ou até quando inventaram o celular também, legal. Focou ali. Quando inventaram o celular teve um crescimento bom. Agora, quando inventaram o touch, não durou muito tempo. Logo após, teve outras empresas que começaram a assumir também, conseguiram pegar essa tecnologia e, por uma questão de branding melhor, talvez, ali, conseguiram crescer muito mais. Mas é curioso esse fato de como que são as situações em si que também muitas vezes pode acabar definindo. Até tu havia mencionado um tempo atrás, agora nessa conversa, que daí estava falando sobre a relação de que o ambiente define quem vai ser o líder? Não necessariamente, é uma relação que eu vejo muito mais próxima de Weber do que propriamente de Durkheim, né? Que Durkheim mesmo ele colocava que não, é sempre o meio que estava definindo ali a pessoa, só que daí o Weber ele fala que é uma relação mútua, né? Não tem como a gente falar que o indivíduo em si ele não tem como interagir ali na sociedade. E neste meio, agora puxando mais para os jogos finitos também, na parte dos jogos finitos, o cara pode ser um ótimo estrategista de xadrez, mas é como falou, né, da parte da situação. Tu coloca ele pra jogar um shogi ou coloca pra ele jogar uma damas, né, ele já pode sair mal, Uhum. porque ele pode entender de estratégia, mas não entende a estratégia daquele jogo. Perfeito. E até infinitos tem esse problema, imagina pegar uma pessoa que tem essa questão de estratégia perfeita, sei lá, pegar o Magnus Carlsen ali, né, pegar o Magnus Carlsen e colocar pra jogar, agora pra gerir uma empresa. Pô, ele vai chegar e falar: "Como que essa pessoa não está seguindo literalmente o que eu coloquei pra ela fazer?". E é o que eu brinco, não adianta a pessoa falar o mesmo idioma, ela tem que também saber passar a informação pra outra pessoa e saber e conseguir ter etapas de verificação pra saber se a outra pessoa compreendeu o que você falou, né. Eu acho que agora, dado todo esse contexto, eu consigo responder a tua primeira pergunta, de que tá, e o que é um líder? O que é que, enfim, né, compõe? A primeiro momento parece uma resposta que não tem solução, né. Pô, se eu tô dizendo que a liderança é composta, do indivíduo, do liderado e da situação, me parece muito que, acaba sendo uma coisa de sorte, né. Pô, tudo depende de sorte, né, de você cair no lugar Uhum, certo com as pessoas certas. E, em parte sim, tá. Você ser um bom líder, você ser um líder efetivo, tem um componente mesmo que é, digamos assim, ah, aleatório mesmo, de você encontrar as pessoas certas. Claro que, por exemplo, se você está formando um grupo agora e você vai selecionar as pessoas, né, então você tem a capacidade de selecionar os seus liderados, então isso é um fator. Mas no fim uhum, do dia, desses 3 componentes, o único que a gente realmente pode manipular é o nosso, né, o indivíduo. E aí que entram as teorias mais modernas que falam das características de liderança do indivíduo. Como as atribuições do indivíduo moldam a sua liderança. E eu acho que esse é o take correto, esse é o frame que a gente deveria estar tendo, sabe. Não é sobre quais são as características que possibilitam alguém ser líder, mas sim sobre como as suas características moldam o seu formato de liderança. Todos nós podemos ser líderes, todos nós temos a capacidade de liderança. A questão é como cada um vai executar essa liderança de formas diferentes. Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu vou liderar de um jeito. Pessoas introvertidas, elas não têm menor capacidade de liderança. Elas apenas vão liderar de um jeito diferente. Elas vão precisar refletir sobre o que funciona para elas e o que não funciona para elas e como isso vai influenciar na situação e nos liderados. Vou dar um exemplo. Um conceito muito comum hoje em dia que tem em organizações, inclusive rola na empresa que eu trabalho, é que o chefe ele fala assim: "Ó, quem precisar de feedback, manda mensagem para mim, a gente marca uma call e a gente se reúne e eu faço feedback", certo? Então, a primeiro momento, você pode olhar e falar: "Pô, uma política eficiente, né, ele não está gastando tempo, ele tá ali a porta está aberta para quem quiser receber um feedback", e feedback é um componente ultra importante do desenvolvimento de pessoas e, assim, da liderança. Qual o problema disso? Para mim que sou extrovertido, é suave. Dá uns 2 meses, eu mando mensagem para ele: "Ó, e aí, queria trocar uma ideia contigo, ver como é que eu tô". Ponto, eu sento lá na call com ele, ele me dá as informações, como é que eu tô, eu vejo que eu preciso melhorar e eu vou melhorar como funcionário, vou me dar bem, vai funcionar para mim.
Mas e se eu for um cara introvertido? Em geral, as pessoas introvertidas elas vão ter uma barreira maior, uma dificuldade maior de chegar para o chefe e falar: "Pô, eu queria ter um feedback, saber como é que eu tô". O que é que acaba espontaneamente acontecendo? As pessoas que têm mais extroversão ou são menos tímidas, elas vão receber mais feedbacks, e as pessoas que são introvertidas, elas vão receber menos feedbacks. E aí, o que vai acontecer é que você vai ter uma maior performance, em geral, dos extrovertidos do que dos introvertidos, o que vai gerar um desbalanço e vai dar problemas, porque uma organização precisa dos 2 componentes para funcionar. Então, sabendo disso, o que é que eu, como pessoa extrovertida, faria? Eu tenho que pensar um pouco mais para frente e pensar: "Pô, funcionaria para mim, mas talvez não funcione para todo mundo". Então, talvez seja melhor eu marcar e agendar feedbacks periódicos com todo mundo, ou pelo menos deixar a porta aberta, mas saber que é uma galera supervisionar quantos feedbacks cada funcionário e cada voluntário está tendo, para eu poder ir mais proativamente para as pessoas que não estão pedindo. Isso é uma forma. Então, hoje em dia, a visão de liderança mais que eu acho mais moderna, é uma visão de liderança autêntica. Então você pode procurar esse termo, assim, liderança autêntica. Existe esse termo científico, esse termo acadêmico da liderança. Existem livros sobre liderança autêntica, que ela busca justamente compreender, assim, cara, boa parte da liderança começa por você se entender como líder, né, autoconhecimento, aquela coisa toda, para você saber quais são os seus pontos cegos, saber quais são as suas forças e tudo mais, sabe. Por isso que autoconhecimento é tão em voga e por mais que a gente tenha um mercado aí, né, de autoconhecimento que muitas vezes tem algum charlatanismo no meio, mas é uma coisa que é importante, é uma coisa que eu não desprezo, sabe. Porque no fim do dia, liderança, e aí eu vou dar a minha definição de liderança, e eu faço um disclaimer que existem tantas definições de lideranças diferentes quanto pessoas que tentaram definir liderança, mas a minha definição de liderança é o seguinte: liderança é nada mais nada menos que uma medida da quantidade de confiança que as pessoas têm em você. Você fala: "Como assim?". Quanto mais você confia em mim, mais eu tenho a capacidade de te influenciar, né, então mais eu vou te liderar, é só isso. Então como é que eu faço para liderar mais uma pessoa, para eu ter maior influência sobre ela? Eu tenho que ganhar mais confiança dela. It's that simple, é só isso. E como é que eu conquisto confiança? Como é que eu ganho a confiança de alguém? E aí que entra um ponto. Se a gente pegar as escolas comportamentais de liderança lá atrás, existem 2 grandes grupos de comportamentos, que são os comportamentos orientados à tarefa e comportamentos orientados a pessoas. Em resumo os comportamentos orientados à tarefa, eles buscam de fato concretizar a atividade em si que está sendo proposta. Então, por exemplo, se o objetivo é liderar a organização de um evento, fazer, sei lá, um LibertyCon, que é um evento liberal que vai ter em dezembro, dia 5 e 6 a 6 e 7 de dezembro. Muito legal. Já fazendo merchan aí, né. Então, poxa, uns comportamentos orientados à atividade seriam, por exemplo, a tarefa seria tipo: "Vamos montar aqui, separar, a lista de palestrantes, vamos fazer uma cronologia. Ah, quanto tempo precisa para a gente manter os panfletos do evento? Aí a gente tem que ligar para a gráfica, fazer uma lista de fornecedores". Então todas essas coordenações práticas mesmo, que elas vão avançar diretamente nas entregas do projeto, elas são consideradas até hard skills, que a galera fala, e elas são atividades desse conjunto de comportamentos orientados a tarefas. Já o conjunto de comportamentos orientados a pessoas ou a relacionamentos é, por exemplo, dar feedback aos funcionários, como eles estão indo, gerar um ambiente de cooperação, você dar suporte e apoio emocional, mentoria para os funcionários. Todas essas coisas, elas não efetivamente estão lhe trazendo mais perto para o objetivo. O evento não vai ser feito porque você deu feedback para o seu funcionário, tá entendendo? Mas eles são comportamentos que vão fomentar os funcionários a produzir melhor e entregar melhor. A partir de um feedback que o funcionário pode ir lá e organizar a agenda de palestras, por exemplo, ou reservar ou conseguir fazer um orçamento. É a partir de uma mentoria que o funcionário vai poder fazer um orçamento de hotéis, por exemplo, de lugares para o evento de forma melhor. E isso sim vai te ajudar a alcançar o objetivo. É por isso que eu digo assim, se você é um líder que não tem capacidade técnica, vai ser muito mais difícil você liderar. Por quê? Porque você vai ter a menor confiança dos seus funcionários. Já pensou você ser um líder não técnico? Isso rola muito na área de tecnologia. Tem lá um grupo de desenvolvedores e tem um líder não técnico. Ele não entende. Ele só fala: "Ó, tem uma demanda, a gente tem que entregar". Aí o técnico, aí os devs: "Beleza". Aí a gente pode entregar em quanto tempo? Ele não tem a menor noção. Se o dev falar 6 meses, ele vai dizer: "Não, tá muito tempo". Com base em quê? Ele não sabe. Ele não tem a mínima capacidade técnica de tomar uma decisão informada. Isso abaixa a confiança que os desenvolvedores, que os funcionários têm no líder não técnico. É natural, porque, pô, eu não posso pedir ajuda para essa pessoa, ele não pode pegar algum erro que eu cometi tecnicamente, ele não pode me mentorar. Então, várias coisas técnicas ele não pode. Isso abaixa a confiança que você tem no líder, sabe?
Não é que você não possa liderar, pode, mas aí você vai precisar ser muito, muito, muito bom nas outros conjuntos de comportamento, que são os comportamentos de pessoas, mas aí você literalmente já perdeu 50% da sua Uhum. possibilidade, o que é muita coisa, sabe. Se você precisa, sei lá, bater ali uma média, fica muito mais difícil. Então, é importante você ter capacidade técnica. E no outro lado, tem muita gente que é muito boa tecnicamente, né, então profissionais exemplares do ponto de vista técnico, gêniozinhos, mas na parte de pessoas ele é muito fraco. Ele não sabe se relacionar, não sabe se colocar no lugar do outro, não sabe ajudar num problema, às vezes é grosso. E aí, tipo, ele pode ser um gênio tecnicamente, eu confio nele. Não, ele vai fazer um prédio, meu amigo, se eu confio no cálculo que ele botar. Se eu faço 10 vezes o cálculo, deu X, o meu chefe, que é muito mais técnico que eu, faz o mesmo cálculo da X mais um, eu prefiro confiar no dele do que no meu. Legal, ele vai ter sua confiança, ele vai conseguir te liderar até certo ponto. Mas se ele não tem as características humanas, as características de relacionamentos, também vai ter um sério problema em te liderar. Então, no fim do dia, liderança, se a liderança for vista como uma medida da quantidade de confiança que alguém tem sobre você, a gente estabelece essa confiança e desenvolve essa confiança justamente a partir da parte técnica, da parte de hard skills, da parte de capacidade mesmo técnica para executar o trabalho, e a outra metade a partir de capacidade de relacionamentos. Um último exemplo muito simples: se Messi decidisse virar técnico hoje de futebol, ele ia ter 50% já, 100%, porque é o melhor jogador de futebol do mundo, né. Segundo melhor, primeiro melhor, eu não vou entrar na discussão, mas ele é extremamente um dos melhores jogadores do mundo, da história. Então eu, como jogador de futebol, eu dizia: "Cara, esse cara claramente sabe jogar mais bola do que eu". Então, assim, eu vou confiar. Se ele fala que eu pra eu dar um passe, eu vou dar um passe. Uhum. Mas isso não garante que ele seria um bom líder, né, não garante que ele seria um bom técnico, porque faltam os outros componentes, a capacidade de empatia, a capacidade de escuta, a capacidade de motivar, a capacidade de proporcionar feedbacks, a capacidade de gerar um ambiente seguro entre os jogadores, que muita equipe quebra por isso. Você tem até bons técnicos, mas ele não consegue gerar um ambiente de cooperação e confiança, por exemplo. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. E diria que talvez, por conta dessa dificuldade de ter essas outras habilidades, que nem você me citou, principalmente o chefe que não tem conhecimento da área de dev, ele só pede para entregar uma coisa no prazo X. É. Diria que muda a nomenclatura? Deixa de ser um líder? Ele ainda tem uma posição ali que comanda outras pessoas, mas muda a nomenclatura? Calma, não ficou claro na pergunta. Ele deixa de ser um líder, teoricamente? Se ele não calma, eu não entendi mesmo. Se ele deixa de ser um líder se ele não executar uma boa liderança? Não que é de executar uma boa liderança, mas de não ter as características em si que acabam por isso que eu falo sobre essa parte da definição de um líder, por exemplo. Porque se queremos, né, colocar, né, as nomenclaturas, então o que que define que você seja um dev? Você tem conhecimentos da área ali para ser um dev, certo? Só que um dev Uhum, back-end ou front-end? Ah, daí já está especificando cada vez mais ali a parte de conseguir saber qual tipo de dev que você é, qual sistema sim. que tu utiliza, né, se você, né, agora já vou começar a aprofundar mais, se usa o Java, né, se usa outros em si, né, entende que vai especificando cada vez mais a liderança também, que daí, por exemplo, como que a gente acaba, talvez colocando os tipos de liderança, mas também além disso, se a pessoa ela pode ser chamada, nomeada ainda como um líder, e se ela teria um outro nome para isso. É uma pergunta que eu sei que é punk. Então, eu acho que isso entra na categoria que a galera fala, assim, de gestor, né. As Aham. pessoas falam assim: "Eu não sou líder, eu sou gestor", que é o cara que é mais ele se coloca numa posição onde: "Não, minha função não é liderar e motivar as pessoas, minha função é só manejar recursos aqui", como se fosse literalmente um gestor de armazém, sabe. E eu acho que tá, pode eu inclusive faz sentido você dizer isso, a gente separar em algumas camadas. Tem o gestor, que é o cara que só domina metade disso, a parte técnica, e tem o na falta de uma palavra melhor, o coach, que é o cara que basicamente ele tá lá pra motivar o pessoal, mas ele não tem a capacidade técnica. E Um talvez o pequeno líder parênteses, o coach ele era um termo legal até surgir os coaches que a gente conhece hoje em dia. É exato. triste. E aí talvez o líder seja a fusão dos 2. E aí, para fazer uma analogia, que eu acho que vai ser até cômica, eu gosto de dizer que é o seguinte: o Charmander e o Charizard, para pegar pokémons,
O Charizard não é só um Charmander melhor. Ele faz muito mais coisas, ele voa, ele tem muito mais propriedades, enfim. Então é aquele Não caso que pode a soma aprender das Fly. partes. É, exato. Então, assim, é aquela situação onde a soma das partes é maior do que a soma menor do que o agregado. Então, um cara que manja da parte técnica e um cara que manja da parte de pessoas, quando juntos, ele não é 2, 1 mais 1 é 3, entendeu? Porque ele vai ter a capacidade de manipular de uma forma muito mais homogênea. Até porque esses conceitos não são separados na pedra, né? Eu separei aqui em Uhum. 2 comportamentos, mas, por exemplo, um bom gestor de projeto, que ele consegue fazer a cronologia, que ele consegue, por exemplo, olhar para um funcionário dos erros técnicos que ele está cometendo, ele consegue fazer uma mentoria melhor. Ele consegue chegar pro cara e falar: "Olha, tu tá errando isso tecnicamente, eu acho que você tem que estudar X, Y e Z, porque eu tô notando que, sei lá, a sua cabeça é mais orientada para tal assunto e você tem que olhar outro lado". Então, você ser bom tecnicamente te ajuda a entender melhor os problemas reais do funcionário ou do voluntário e a lidar melhor também na parte de relacionamentos. Assim como, se você é bom de relacionamento, se você consegue, por exemplo, se você prioriza feedbacks, que muitas pessoas nem fazem feedbacks, e você escuta o funcionário, escuta as demandas dele, você vai descobrir problemas técnicos no funcionário, e aí você vai poder dizer: olha, eu já não vou botar essa parte técnica do meu projeto para esse funcionário fazer, ou para esse voluntário fazer, já que ele não tem interesse. Digamos que você esteja coordenando um grupo voluntário. E aí tem várias coisas que o grupo voluntário faz. Eventos, artigos, tradução de artigos, podcasts. E aí, por eu ser um bom líder na parte de pessoas, eu faço rodada de feedbacks, eu converso, eu sou atento às motivações dos meus voluntários. E nisso eu descubro que tem um voluntário lá que ele é muito introvertido e ele estava na parte de podcast. Putz, eu converso com ele e descubro que ele tem vontade de aprender a escrever melhor. Não faria mais sentido eu, como gestor, colocar ele na parte de artigos, ou então para fazer conteúdo de rede social? E aí nisso, eu consigo então melhorar tecnicamente as minhas entregas, porque eu vou ter uma pessoa que vai render mais em outra área, sabe. Então, essas partes, eu divido elas categoricamente em atividades, pessoas e relacionamentos, mas na prática, se você uma apoia a outra, se você executar uma bem, vai te ajudar na outra. Você ser um bom líder técnico vai te ajudar a entender melhor os problemas técnicos dos funcionários, e aí nos feedbacks você vai ter um feedback muito mais assertivo, né. Imagina que você é um líder técnico de programação e tem um funcionário que ele sempre entrega super lento as demandas, você marca para 3 dias, ele entrega em 4, 5. Que eu falar o feedback dele? Eu vou dizer: "Ó, bicho, você precisa melhorar, você precisa melhorar mais rápido". Isso não é um feedback muito assertivo. Agora, se eu sou gestor técnico, eu manjo da parte técnica, eu corrijo os PRs dele, né, o código literalmente, eu sei o problema que ele tá no código. Então, na reunião eu posso dizer: "Olha, bicho, você precisa entregar mais rápido". Para isso, eu vou te indicar um livro de algoritmos que eu já estudei, é exatamente vai ser assim, 100% alinhado com o que a gente está trabalhando. Você vai estudar esse livro, a gente pode se reunir toda semana para conversar sobre esse livro. E aí você tem um feedback muito mais acurado e o funcionário vai gostar muito mais e ele vai se desenvolver muito mais como profissional e como pessoa. Então tá vendo como essas partes não são necessariamente 100% separadas, sabe, elas se comunicam muito bem? É complicado, eu sempre vou acabar reduzindo, porque não tem como reduzir ao complicado, porque não tem como a gente colocar uma característica unicamente exclusiva, né. Até não sei se chegou a ser categoricamente, né, na bibliografia dividido em relação a essa parte de tipos de liderança e como que a pessoa tem que se comportar e tudo mais. Porque, de fato, quando você tem uma área técnica, você consegue estar ali passando para a pessoa o feedback mais assertivo. E saber aonde que aquela pessoa está errando, né, que nem, tu falou do meu próprio caso da sua empresa. O seu superior, ele não tem esse conhecimento técnico, tem? Tem, o meu gestor, ele é incrível tecnicamente, ele é um líder 100%. Ele é um líder 100%. O que que tu percebe, assim, por exemplo, nele das características que te ajuda em feedback, por exemplo? E ele consegue acertar também, porque na área de dev tem muita pessoa introvertida, imagino, né, ele Tem. consegue passar. Eu tive muita sorte que os meus 2 últimos chefes, o meu da minha empresa atual e o da última empresa que eu estava, foram 2 figuras fantásticas. Os 2 eram extremamente capazes tecnicamente e extremamente capazes na parte de pessoas. É exatamente essa formulação completa que eu trago. E aí esse é o Aham. ponto, tipo, a gente ia sentar para ter um novo projeto. Ele consegue setar e explicar diretamente o que ele quer, de forma muito clara: "Ó, a gente precisa disso, 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 vai usar tais tecnologias, disso e disso". Aí eu chegava e dizia: "Mas por que ele faz isso?". Aí ele explicava por A, B, C e D, por que que não usar tal tecnologia, por que usar outra, os caminhos técnicos a ser adotados. Então, isso fazia
com que eu tinha uma clareza muito maior do meu próprio trabalho, da parte técnica. Ao mesmo tempo, os dois criavam um ambiente muito positivo, como, por exemplo, uma coisa que esse meu chefe mais atual falou assim, quando eu entrei, quando eu fui contratado, ele falou: "Renato, sabe a diferença do desenvolvedor sênior para o júnior?" Eu: "Qual?" Ele: "O sênior pergunta mais." Aí eu falei: "Pô, sabe, que massa." A visão dele é que, assim, cara, perguntas têm que ser feitas, dúvidas vão surgir e, em tese, quanto mais perguntas, demonstra que está mais atento e faz parte, sabe. E é muito comum você encontrar alguns ambientes corporativos onde perguntas são vistas como algo negativo. "Eita, o cara tá perguntando, então ele não entendeu. Ó, que burro", sabe. Só que o que acontece se você tem um ambiente onde você não pergunta? Provavelmente a burrice vai acumular, né, e você vai ter mais confusão. Então, são pequenas formas que um líder tem de melhorar o ambiente que está sendo produzido. Então, são pequenas atitudes como essa que vão se amontoando e vão gerar uma cultura de alta performance, como eu costumo dizer. E aí que tá, também não adiantaria eu poder perguntar se eu não tivesse resposta. "Ah, mas e aí, como é isso?" Aí o cara: "Eu não sei responder", sabe. Eu já tive experiências com não gestores diretos meus, mas com outros gestores, que toda vez que eu tinha uma pergunta, a pessoa não sabia responder. O cara era técnico, mas ele não tinha um conhecimento tão avançado. Aí eu perguntava: "Pô, e aí, mas o que é isso aqui?" Aí ele: "Não sei." Não sei." E aí eu trazer uma ideia nova, ele: "Ah, melhor não", sabe, porque ficava naquele receio de: "Vamos implementar algo novo, diferente", ele: "Não, melhor não." Então tudo isso atrapalha na formulação de liderança. Então, assim, por isso que eu vejo esses 2 conceitos quando a gente tá pensando bastante. E aí tá, quando a gente fala de treinamento de liderança, desenvolver liderança, inevitavelmente a gente fica um pouco até quando pensa nesses treinamentos genéricos, a gente fica um pouco limitado a só a parte de relacionamentos, né, porque não tem como existir um curso de liderança técnica. Tipo, um curso de liderança para devs, ele vai abordar todas as partes mais subjetivas, as partes de relacionamento. A parte técnica é estudo, meu filho. É sentar a bunda na cadeira e estudar. É literalmente ser um funcionário melhor. Então, digamos assim, Rafa, você quer virar um líder de psicologia, não sei, você trabalha no RH de empresa e coordena outros psicólogos. Qual o roadmap para você se tornar o melhor líder? Eu diria, liderança, estudar a parte de relacionamento, feedback, toda aquela coisa da literatura de liderança que a gente vê, mas também pega um livro de psicologia acadêmica e vai ler os novos papers, vai estudar a parte científica, vai estudar quais são os novos avanços da psicologia, sabe? A parte bruta, que é uma coisa que as pessoas não estudam. Muito, assim, estuda um pouco, mas só estuda em geral quando está no nível mais baixo. Quando as pessoas vão subindo na escala hierárquica, em geral as pessoas vão estudando cada vez menos a parte técnica, porque elas não vão fazer mais o negócio, né? Elas vão agora Uhum. mandar as pessoas fazerem. Então, de fato, elas não precisam ter aquele conhecimento. Mas ter esse conhecimento ajuda de forma gigante, assim, para liderar essas pessoas. E até esse gestor que tu mencionou, principalmente que: "Ah, eu não sei." Tá, mas será que ele não acaba condicionando a equipe também a não responder de tal maneira? Porque se o próprio cara, que é o superior ali, que tem mais conhecimento, ele fala: "Não sei", ao invés de talvez modelar ali um pouco a fala, ele pode até não conhecer, mas na hora de passar para os colaboradores, ele fala: "Não sei", e ao invés de buscar ali falar "Espera aí, eu vou pesquisar ali na bibliografia e depois eu te retorno"? Isso impacta também. Que eu acho um pouco da atitude, né? Existe, tipo, porque assim, um líder não precisa saber tudo. Eu não acho que para você ser um bom líder, você tem que ser o tampa de crush tecnicamente. Embora que, como eu digo, quanto mais você sabe tecnicamente, mais te ajuda a ser um líder, porque no mínimo você vai ter admiração e você vai ter a confiança dos seus funcionários e dos seus liderados. Mas o problema é o seguinte: quando você não tem um conhecimento que supostamente você deveria ter, porque você já passou pelos outros já passaram nas posições mais baixas, então existe uma quebra de confiança mesmo. Imagina que, pô, você tá num grupo de estudos e vocês vão fazer um evento. E aí você tem 3 voluntários fazendo um evento, eles chegam pra você e falam: "Pô, Rafa, eu tô com ajuda, como é que eu faço? Como é que eu não sei, tem um palestrante que não tá me respondendo no WhatsApp, o que é que eu faço?" Aí você fala: "Putz, eu nunca organizei um evento, nunca lidei com palestrante algum, não sei." Rola São 2 problemas aí, tá. O primeiro é a situação em si. Rola uma quebra de confiança. "Pô, eu tô organizando um evento, o cara é diretor de eventos do grupo, e nunca organizou um evento", tá entendendo? Ou então, tipo, organizou um ou 2 eventos, mas não tem experiência. Isso vai fazer com que as pessoas que estejam embaixo dessa diretoria fiquem: "Ué, como assim?", sabe, tipo, eu tô organizando que eu já fiz 10 eventos e o cara não organizou. Então esse é um problema, entendeu? Isso vai ter uma quebra de confiança.
E aí depois vem a parte da postura, né? A diferença entre não sei e vou olhar. Tipo, pô, não sei, mas vamos descobrir junto. Mas isso eu reservaria mais para situações onde, tipo, são problemas inovadores, né? Aconteceu uma coisa que ninguém sabe. Pô, sei lá, um palestrante vomitou meia hora da palestra e passou mal. E nunca aconteceu isso, a gente precisar mudar uma palestrante faltando meia hora. Aí tá tudo bem, você não sabe como usar uma coisa nova. E aí você vai construir a solução com seus liderados, né? Mas não sei se eu consigo deixar mais claro essa parte. Conseguiu, que não adianta a pessoa ela querer falar que vamos procurar ali uma solução se não é uma coisa muito inovadora, se não é algo que não tem na bibliografia em si já bem estruturado, já bem estudado, né. É, Eu entendo que é complicado essa parte, porque realmente, a pessoa ela pode falar até que: "Ah, vamos procurar", mas como assim vamos procurar? Você já não tem essa resposta de prontidão e tudo mais, né, você não tá num cargo mais alto, é complicado. Além desse cenário da qual a pessoa ela tem esse cargo de gestor ali mais técnico e tudo mais, quais você nota que a gente citou um pouco sobre essa parte de desafios, se você percebe que tem outros desafios além desses, para um cargo de liderança? cara, o desafio tem de rodo, tá? Eu tô pensando aqui, porque assim, eu acho que uma grande, uma grande dificuldade em cargos de liderança, em posições de liderança, é você justamente conseguir conciliar, se você ter essas 2 metades da laranja, né, as habilidades mais técnicas e as habilidades mais relacionadas a pessoas. E de maneira geral, elas exigem coisas diferentes, tá? Por isso que você tem, em geral, pessoas de perfil mais técnico e pessoas de perfil mais de gerência, né? Mas Uhum, os grandes líderes são aqueles que conseguem ter os 2. Então você pensa assim, o que é que faz um grande desenvolvedor de software? Eu vou falar da minha área. Em geral são pessoas que estão mais concentradas, são pessoas com perfil mais analítico, são pessoas que elas tendem o quê? A esse tipo de perfil, a ser mais introvertido, por um lado. Já a pessoa mais extrovertida, né, a pessoa que gosta mais de conversar, que não vê escutar o problema dos outros como um fardo, mas sim, sabe, não descarrega tanta energia. Então você percebe como são 2 perfis diferentes. Como é que você faz para conciliar os 2, sabe? Tipo, tem gente que uhum. consegue, como eu falei assim, eu sinto que eu tenho isso, mas também parte disso foi o que eu desenvolvi no SFL, nos meus tempos de coordenador. Eu lembro que no meu primeiro emprego, um dos primeiros feedbacks que eu recebi do meu chefe falou assim: "Pô, Renato, eu não sei o que é que tu fazia antes daqui, mas assim, tu desenvolveu boas habilidades de liderança, de escutar o pessoal e tal". Eu falei: "É, então, porque eu venho de engenharia, eu tenho um perfil técnico e eu participei do SFL". Então, assim, eu fiquei muito tempo, anos aí atuando com liderança de voluntários, gestão de voluntários, que é muito mais difícil que gerir funcionários, inclusive, né. Voluntários Sim. têm muito menos, você tem muito menos leverage, você tem muito menos ancoragem, alavancagem para fazer com que eles vão para ação. Então isso acabou desenvolvendo. Então, eu acho que é difícil você adquirir essas skills no vácuo, né, elas vêm com o tempo, elas vêm com prática, com a maioria das skills, e às vezes a gente não se coloca nessas posições, porque pensa, quando a gente entra no emprego, pensa num emprego genérico, você é pago para fazer atividade A, certo? Você vai fazer a atividade A. E se você for muito bom nessa atividade, você é promovido. Sendo que, quando você é promovido, beleza, você sai de júnior, pleno, sênior, e depois você é promovido para um cargo de gestão. O problema todo é que o cargo de gestão, ele não é mais sobre fazer atividade, e sim sobre cuidar das pessoas que vão fazer a atividade. Se você parar pra pensar, é uma mudança extremamente radical, mas a gente encara como uma progressão linear. E não era para ser, nunca foi. Muitas vezes não existe um acompanhamento, não existe um processo onde, poxa, vamos pegar essa pessoa e vamos começar a trabalhar ela a não focar tanto na entrega da resultado da atividade A, mas focar em cuidar das pessoas da atividade A. Então, acho que um grande problema, um grande desafio que a gente tem institucionalmente, isso eu falo assim, em todas as esferas, tá? De voluntariado, no âmbito empresarial, no âmbito de organizações voluntárias, que é, em geral, as pessoas que chegam nas posições de liderança, nas posições de gestão, elas são aquelas que foram escolhidas porque elas foram as que melhor desempenharam a função, não necessariamente porque elas tinham um perfil para liderar as pessoas. Inclusive, seguindo essa tese, você poderia ter situações onde as pessoas que não performam tão bem a atividade são as pessoas ideais para serem colocadas nas posições de liderança. Então, talvez o vendedor que melhor faça o gerente de vendedores não seja o que vende mais, seja aquele vendedor intermediário. Ele vende um pouquinho, ele vende o suficiente para entender como funciona o processo, para poder ter a capacidade técnica
de ajudar as pessoas na posição de liderança, mas o forte dele não é vender, o forte dele é mentorar as pessoas no processo de vendas, o forte dele é organizar os processos de venda da companhia, que são as atividades que o gestor deveria se preocupar mais. Então, acho que esse é o grande problema que a gente tem, o grande desafio. As pessoas não são colocadas em posições de liderança a partir das suas capacidades gerenciais. Elas são colocadas a partir das suas capacidades de execução da atividade, que não necessariamente vão te dar o armamento ou as ferramentas suficientes para você ser um bom gestor daquela área, sabe. Isso vale para É li qualquer área, cara. é literalmente você é definido como liderança por causa das suas hard skills e não por causa das suas soft skills, né. Exatamente. E em tese o ideal seria um cara que tem um pouco das 2, né, ou até se for Uhum. priorizar um pouquinho mais da outra, mas assim, idealmente é melhor pegar um vendedor mais ou menos, porque também, claro, se o vendedor for péssimo e botar ele na posição de liderança, vai ter uma série de problemas. Ele não sabe nem vender. Então ele não sabe nem dizer o porquê que um funcionário novo não está vendendo, né. Ele não sabe dizer: "Pô, por que que ele está indo mal?". Eu não sei, eu não sabia. Então é melhor um meio a meio, né, um cara que domine um pouco a venda e domine um pouco a gestão de pessoas, do que o cara que seja, assim, o melhor vendedor da empresa. E como Uhum. falei, isso é muito assim, é o status quo, é como sempre tudo foi feito. Até se você pegar The Office, que é um seriado muito bom, é uma sátira de escritório, o Maravilhoso. Ma o Michael, que é o principal vendedor, ele é o quê? Ele já no passado, né, ele ganhou o prêmio de melhor vendedor, não sei o que lá, tá ligado? O Dwight, que seria o cara que ia tentar ser o próximo gerente regional manager, ele também é o melhor vendedor. Não quer dizer que ele vai ser o melhor gestor, sabe? Então acho que esse é um problema, esse aí tá um problema muito grande, sabe, que eu vejo algumas empresas hoje solucionando, alguns grupos, assim, mas que não é muito comum, sabe, as pessoas simplesmente nunca pararam pra pensar nisso e continuam promovendo para a gerência e para a diretoria as pessoas que melhor simplesmente performaram nos cargos de analista, sabe, ou de júnior. E Renato, qual questão, assim, que você acha quais atributos que definem ali um líder, né, aquela pergunta de milhões que eu tinha feito lá no início, daí tu falou: "Espera aí, vamos lá". Ah, pô, então, né, finalmente agora eu vou ter que responder, né. Passei o podcast inteiro aqui falando outras coisas. Então, eu acho que é o seguinte, se eu tivesse que eu não gosto de responder essa pergunta, eu não gosto de dar essa lista, justamente porque eu não acredito nela. E se eu tivesse que responder qual é a característica ou um pequeno conjunto de características que um indivíduo pode focar em desenvolver, em aprender para ser o melhor líder, seria uma resposta muito similar do que para a pergunta: "Qual é o conjunto de características que eu poderia indicar para alguém fazer para melhorar sua vida como um todo?". Que é, você ser uma pessoa que assume a responsabilidade pelos eventos da sua vida. Você ser autorresponsável. Como assim? Eu tenho um padrão de comportamento muito simples que eu aprendi a executar desde cedo, que é, eu sempre pergunto para mim mesmo o que é que eu posso fazer em determinada situação. Não importa o que aconteça, tá? Muitas vezes a gente cai no estigma de: "Pô, choveu", né, eu cheguei atrasado na reunião porque choveu. Se você só falar que a culpa é do tempo, de fato, a culpa é do tempo. Não tem como controlar o tempo, não tem como prever o clima, certo? Mas se você fizer a pergunta, se você mudar um pouquinho o foco, a referência e perguntar: "O que que eu poderia ter feito para não ter me atrasado?", você poderia chegar numa conclusão de: "Pô, poderia ter já saído mais cedo, me organizado para sair mais cedo. Eu poderia levar um guarda-chuva na mochila", sempre deixar um guarda-chuva na mochila custa nada, aqueles guarda-chuvazinho compacto, sabe? Eu tô fazendo um caso muito simples, mas é o seguinte, na grande maioria das vezes, o mundo é difícil, o mundo é complexo, coisas ruins vão acontecer, e a única coisa que no fim do dia a gente tem controle é sobre nós mesmos e nossas atitudes, como a gente vai lidar perante esse mundo difícil e complexo e complicado. E tem muitas pessoas que elas, no automático, elas buscam responsabilizar os eventos externos pelos problemas que acontecem, né. "Poxa, eu sou um líder de voluntariado, e aí, meus grupos", sei lá, me tornei o presidente de um grupo voluntário, o diretor de uma área de um grupo voluntário. "E no meu ano, os voluntários são todos vagabundos, os voluntários não estão fazendo nada. Porra, até no passado, o grupo era super fantástico, os voluntários eram super proativos, mas esse ano, os voluntários não estão sendo proativos. E agora?". E aí a pessoa que responde com: "Ah, culpa dos voluntários". Massa, você teve a resposta para sua pergunta. Mas e aí? Você está de mãos atadas agora. Se é culpa dos voluntários, não tem o que fazer. Concorda comigo? Então a pergunta certa, o frame certo que você tem que fazer é: "Tá, e o que que eu posso fazer com relação a isso?", sabe?
não importa a situação, não importa o tipo de problema que a gente enfrente, não importa o quão externas as causas são, sempre existe ali 1% da situação que você pode atribuir a responsabilidade para você. E essa atribuição de responsabilidade, ela soa como algo negativo. A gente tem uma visão de que chamar a responsabilidade para si é algo negativo. A gente talvez foi educado a ver o mundo dessa maneira. Mas é somente quando a gente chama a responsabilidade para si é que a gente pode atuar sobre uma determinada situação, sabe? É literalmente somente quando a responsabilidade é nossa que a gente pode atuar. Se a responsabilidade de fatores externos, a gente está de mãos atadas. Então, eu sempre prefiro tentar chamar para mim a responsabilidade da situação, porque somente aí eu tenho controle para atuar, nem que seja 1%. Então, essa ideia, essa perspectiva, eu acho que ela é muito importante, sabe? Você se tornar a pessoa que resolve problemas. É a pessoa que, quando surge um problema, você mata no peito, sabe? Você não dá desculpa, você não fala assim, ah, eu vou ver. Eu acho que uma das minhas características mais elogiadas nos lugares profissionais que eu passo é essa. Todos os meus chefes já me deram um feedback assim, de falar, Renato, eu gosto de você por causa que você é o tipo de pessoa que quando pergunta alguma coisa, quando surge um problema, a sua primeira resposta é sempre falar assim, eu vou ver, sabe? Eu vou tentar resolver. Não importa, ah, mas por que foi o que... Eu vou ver, entendeu? Então essa atitude proativa com o fato de lidar com os problemas e situações que surgem, por mais que não sejam problemas seus, por mais que você não tenha sido a causa, por mais que não tenha sido culpa sua, mas você dizer assim, ah, eu vou chamar a bola para mim, eu vou chamar a responsabilidade para mim, vou ver o que eu consigo fazer para resolver o problema. Isso é um diferencial gigante, porque aí você se torna o cara que não, Renato é o cara que resolve o problema, sabe? Rafael é o cara que resolve o problema. Tipo, você é percebido pelos outros, você gera um clima onde você é visto como resolvedor de problemas do ambiente. E essa perspectiva que as pessoas têm sobre você faz toda a diferença. É daí que as pessoas vão lhe atribuir mais responsabilidade, você vai conquistando mais coisas, sabe? Então, isso serve pra tudo, serve pra relacionamentos. Pô, eu tô com um problema com minha namorada não me entende. Ah, pronto, resolveu, né? Ela não entende, e aí? Agora acabou, não tem mais o que fazer, certo? Agora, se você mudar o frame pra, pô, não tô conseguindo me comunicar com minha namorada, o que que eu posso fazer pra ela conseguir me entender? Aí você começa a abrir portas pra falar, pô, será que eu tenho que ser mais clara na minha comunicação? Será que eu tenho que escutar mais o que ela tá falando? Será que eu tenho que pensar um pouco mais no que eu vou falar antes de falar pra ela? Tá entendendo? Então, pra tudo na vida, se você coloca uma atitude de eu vou assumir a responsabilidade disso aqui, vou lidar com isso, você vai inevitavelmente encontrar alguma forma de interferir na situação. Mas se você só coloca a responsabilidade de resolução em problemas externos, ou melhor, se você coloca a responsabilidade, causa e efeito em coisas externas, você fica de mãos atadas para atuar em cima em primeiro lugar, sabe? E eu deixo até uma provocação com isso, né. Pô, que sem graça um mundo onde que tá tudo resolvido, você não precisa fazer nada e você é fadado a aceitar as coisas que o ambiente determina pra você, né. Ou que o problema tá tudo nos outros e você é só uma vela do navio sendo levado aos 4 cantos, sem poder agir, sabe? Obviamente, tem que tomar cuidado para o contraste também não se tornar realidade, onde tudo é culpa sua, tudo é problema seu e você se vê afogado em problemas, né. Então um pouquinho de harmonia e parcimônia vai a long way, né, vai um grande caminho aí. Aí entre o remédio e o Mas eu acho que veneno é a é dose, né, mas calma lá. perfeito, perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Renato, obrigado pelo episódio de hoje, hoje foi um episódio maravilhoso ainda. Com certeza a gente tem que fazer ali talvez até um próximo sobre a questão de liderança voluntária, que é uma coisa que é necessária. Liderança voluntária é algo que é outro escopo, é outro espectro, é bem difícil. É. Uhum. Então, novamente, obrigado. E é isso. Aos ferrenhos que também estão aqui, obrigado por estar assistindo até agora. E até uma próxima. Opa, muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.